uma das mais inteligentes e competentes apresentadoras da televisão brasileira. Muito obrigado por estar aqui, Lívia Nepomuceno. Muito obrigado eu, com essa recepção, já com essas boas-vindas. Tenho que estar preparada pelo papo. Obrigada. Bom, direto. Por que a apresentadora de televisão não trabalha depois dos 50 anos? O que acontece? É reflexo do que? A televisão brasileira só aceita homem mais velho? Esportiva, estamos falando de esporte. É uma pergunta que eu acho que toda mulher gostaria de ter a resposta sem ela ter que descobrir, remando no dia a dia, né? O universo do esporte é um universo ainda muito masculino, naturalmente machista da sua origem, né? A mulher teve que buscar seu espaço primeiro pela figura. Então, quando você parar para pensar... Eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da idade. Mas a mulher entrou no esporte pela beleza. É verdade. Para ser um enfeite no palco. Para ser a menina que lê mensagem ou mostra o brinde do merchan. A mulher conseguiu entrar no esporte, a grande maioria, né? Através da sua beleza. Então, acho que foi meio que normalizando. Ah, não, sempre tem uma novinha, né? Sempre tem alguém mais nova que vai trocando. Mas acho que já foi melhorando muito. Temos hoje jornalistas, apresentadoras, beirando os 50. Eu não sei exatamente a idade, por exemplo, da Renata Fã. Sim. Mas tem 40 e alguma coisa. Mas eu acho que é pelo simples fato do machismo. Eu já passei por algo parecido. E aí, você me falando isso, me vem essa experiência na cabeça. Na Copa de 2018, Copa da Rússia, eu ainda era do Fox Sports. Sim. Eu chegava na Fox 3h30 da manhã, porque tinha um fuso horário de 6, 7 horas. Começava o programa ao vivo às 7 da manhã, ficava ao vivo até 1h30 da tarde, depois fazia pré-jogo, intervalo. Eu voltava para casa quase meia-noite, para estar na Fox novamente às 3 da manhã. Na reta final da Copa, normal, a aparência é mais cansada, você está dormindo pouco, você está estudando. E um diretor que estava na Rússia me mandou mensagem aqui para o Brasil e falou: Lívia, vou te tirar do programa da noite. Você está com a aparência cansada. Eu falei, cara, falta 1 semana e meia. Tipo, eu tô bem, eu não tô... Se tem algo que eu não peço é para não trabalhar. Eu peço sempre para trabalhar mais. Eu falei, não, mas eu tô bem, tipo, já tô até aqui, eu quero, eu vou até o final. Ele, não, você está com a aparência cansada. Eu falei, tá, mas eu quero continuar. No outro dia, eu liguei no programa da tarde, onde tinham 6 homens na bancada. Barba sem fazer, cabelo comprido, um mais gordinho, um de ressaca. Era nítido. Eu tenho certeza que ninguém falou para um desses 6, olha, vou te tirar da bancada porque você está com a aparência cansada. Então, infelizmente, mostra o quanto a imagem prevalecia. É cruel. E parece que tem nessa mesma Copa de 2018, teve um atacante francês que não marcou gol, inclusive não jogou quando houve esse comentário. Explica, por favor. Também teve essa, né? Pérolas, que se fosse com uma mulher... O que aconteceu? Mas como assim? A França vinha competindo, participando da Copa do Mundo, e o Giroud, o responsável por marcar gols, não estava cumprindo com a sua obrigação. O Giroud estava passando em branco, sim, assim como o Gabriel Jesus passou, defendendo pela seleção brasileira. E aí, quando você não assiste os jogos, tem uma hora que você vai no automático. Você já sabe, falando do nosso futebol, que o Yuri Alberto não está fazendo gol, que o ataque do Corinthians, você sabe meio que o que gira em torno daquele clube, no caso ali daquela seleção. O Giroud já estava 4, 5 jogos sem marcar um gol. Então, o que era mais fácil? Você que não assistiu o jogo, falar do que foi o assunto nas últimas partidas. E uma bancada repleta de homens, somente homens, falando da França. Ah, porque a França ontem não fez, porque a França não aconteceu, porque o Giroud não marcou gol, porque o Giroud não está balançando a rede. É verdade. Só que no jogo que eles estavam comentando, o Giroud não estava em campo. O Giroud não jogou naquela partida que eles estavam analisando. A bancada... Uma bancada somente com homens. E você teve que avisar o produtor? Mandei uma mensagenzinha no WhatsApp. Falei, querido, te falar, o Giroud não jogou ontem. Rolou aquele clima, porque nem ele, que recebeu minha mensagem, estava assistindo o programa, percebeu. Ato falho de quem está atrás e de quem estava na bancada. Eu te dou quase que 100% de certeza que se tivesse sido eu
que na Copa, por diversos momentos, comandei mesa redonda ali, e todo mundo está sujeito ao erro. Sim. É importante deixar claro, todo mundo está sujeito ao erro. Acho um erro desse tamanho bem grave. No outro dia, era capaz de ter um homem do meu lado apresentando um programa por conta da gafe. Não aconteceu, ninguém foi punido, não que eu acho que tenha que ser, mas assim, não mudou nada para a vida desse comentarista. No outro dia, ele estava trabalhando normalmente. Então, eu tenho 38 anos de carreira. Me formei no JT, 23 anos do Jornal da Tarde, um jornal super importante aqui, ganhei vários prêmios, ganhei vários prêmios também. Se me falassem que depois de 38 anos eu estaria entrevistando uma pessoa que foi Miss, modelo e é uma das melhores apresentadoras do Brasil, super antenada, informada, com grande respeitabilidade, eu não ia acreditar. Falando de futebol, não é possível. Que transformação é essa? Você acha que as mulheres já conseguiram ou ainda está muito difícil, Lívia, ganhar esse espaço? É assim, no meu caso, o esporte sempre foi um bichinho que me picou. Eu sempre gostei muito de esporte. Então, na época da escola, era vôlei, era natação, era futsal, assistia o futebol com meu pai, assistia a Fórmula 1. Eu saía mais cedo da escola. Você sai da escola e a turminha sempre fica no portão, no colégio, ali conversando, aquela coisa antes de ir para casa. Eu corria para ver Globo Esporte, porque eu queria ver a matéria do jogo do final de semana. Então, eu sempre gostei da comunicação do esporte. Eu não posso falar que não tenha melhorado o espaço para a mulher na comunicação. Melhorou. Melhorou muito. Está longe de ser perfeito. Mas, por exemplo, quando a gente acompanha mulheres narrando futebol, comentando, apresentando, comandando mesa redonda, a gente, conquistaram o espaço dela. O que a gente não consegue enxergar, Lívia? O quanto uma mulher incomoda um homem. Por exemplo? Mulher com personalidade. Um homem, quando vai para o debate com outro homem, não agride tanto, não ofende tanto quando um homem te deixa sem uma resposta ou te dá uma invertida. Uma mulher com personalidade, quando fala, não, minha opinião é essa, eu respeito a sua, mas a minha é essa. Ou eles sobem a voz para tentar te intimidar, eles te interrompem. A tua opinião é menos importante até que um outro alguém concorde com você. Eu dei minha opinião, fui contra todos esses aqui. Se o convidado aqui falar, não, mas eu concordo com a Lívia, ela tem um ponto de vista legal. Aquele que não concordou, não, eu entendo, eu também, muda a postura. Então, a mulher que tem personalidade e se banca, incomoda muito, porque o perfil era outro. A mulher que vem ler o TP, a mulher que está ali para ter o merchan. Eu acho que hoje o espaço está muito melhor e as mulheres que estão dominando esse espaço precisam entender a importância da presença dela ali. A figura é outra. Rostinho bonitinho por aí tem um monte. Tem que ter opinião, tem que se posicionar. Não é fácil, porque não são todas que gostam necessariamente do esporte, do futebol. Estão na oportunidade de exercer a tua função como apresentador, e está tudo bem. Mas eu acho que para você ganhar seu espaço e o respeito é isso. Você tem que colocar a cara a tapa. Incomoda muito, Cosme, incomoda muito. Mulher com opinião incomoda. E, Lívia, parece, então, agora pensando bem, parece que, no seu caso, você tem uma lente de aumento, né? Por exemplo, você teve uma opinião com o Abel, técnico do Palmeiras, e você encarou o Luxemburgo, eu já encarei o Luxemburgo várias vezes, eu sei como que é. Então, mas só que a repercussão foi gigantesca, assim, eu achei um pouco exagerada. Como é que você coloca esses dois casos, Lívia? Começar pelo do Luxa. Eu acho que seria covardia minha se na oportunidade que eu tive de estar com ele, eu não fizesse o que eu fiz. Então, o que você fez? Uma noite antes, eu apresentei o Esporte Total e o Luxemburgo vinha numa sequência muito ruim na coletiva. Perguntas simples que estavam fazendo a ele vinha agressivo com os jornalistas. E eu não esqueço a pergunta que foi feita no dia. Perguntaram para ele sobre o Lucas Veríssimo no Corinthians. Lucas Veríssimo vai para o Clássico, se eu não me engano era contra o São Paulo, posso estar enganada. Lucas Veríssimo vai para o jogo? Ele tinha 500 respostas. Lucas Veríssimo é um ótimo reforço, mas quando ele estiver pronto, ele vai. Não posso te falar agora porque eu não vou dar a escalação. Ele tinha várias formas de sair educadamente, responder a pergunta. O jornalista está ali para isso, né? Para fazer perguntas. E ele foi muito grosseiro.
com um jornalista. E como eu sabia que o Luxemburgo ia participar do apito final, eu assisti a coletiva toda de imprensa. Eu falei, cara, realmente não tem, porque às vezes o corte é traiçoeiro. Verdade. Assisti a coletiva de imprensa para tentar entender o que aconteceu. Isso foi de dia. À noite, no Esporte Total, apresentando lá na Band, eu dei minha opinião. Eu falei, completamente desnecessário, não tem porquê, tudo mais. E o Luxa foi no programa domingo. E era o assunto do momento, só se falava nisso. Eu tenho a oportunidade de perguntar para o Luxa por que não, já que num programa antes eu fiz uma crítica. E eu fui completamente desarmada. Eu sabia, a gente conhece a personalidade do Luxa. Eu sabia que iria vir pedrada, então eu tinha que manter ali a minha postura, porque convidado, está na minha casa, eu vou tratar bem. Sim, lógico. Não vou aceitar ser destratada. Perfeito. Mas vou tratar bem. E eu perguntei, eu falei, Luxa, abri uma caixinha de pergunta nas redes sociais, várias pessoas mandaram mensagem, pergunta para você, e a grande maioria quer saber, assim como eu, o que está acontecendo, que você está entrando na coletiva de imprensa tão defensivo, você está sendo rígido, está com respostas muito ácidas. O Luxa cresceu. Ele cresceu, ele foi para o embate. Na hora que ele veio num tom a mais comigo, ali ele já respondeu. Ele está descompensado, algo não está bom. A imprensa estava batendo nele? Estava. Ele estava merecendo? Estava. Não estava entregando um bom trabalho. Na coletiva de imprensa, ele estava pedindo para ser assunto. Só que o Kleber Machado era nosso convidado e entrou no bate-boca ali também. A gente faz televisão, sabe como funciona. 3 falando, quem está em casa não escuta. Então, na hora que o Kleber foi insistir, eu recuei um pouco. E o Luxa ficou completamente incomodado. E ele, com o Kleber Machado, ele baixou um pouco a bola. Quando eu entrava no assunto, ele, você não vai me pautar? Eu falei, não quero te pautar. Estou te falando que você tinha várias respostas sem ser grosseiro, assim como está sendo agora. E aí eu te conto um pouco dos bastidores. Me conta. No intervalo, o Luxa ficou um tempo ainda mordido. O programa continuou acontecendo, ele olhava para mim com raios. E aí teve uma hora que você tem que saber se impor também. Lógico. Tipo, no que ele olhou, eu falei assim, você tá mais calmo, Luxa? Tá tudo bem? Que incrível. Imagina, o cara bravo e a pessoa vem e vira, você tá mais calmo? Não, tá tudo bem. Eu falei, tá. Acabou o programa, eu fui falar com ele. Eu falei, Luxa, eu sou zero polêmica, mas assim, eu acho que eu tinha que fazer aquela pergunta. Ele, eu vi você no programa ontem, eu vi você falando. E eu falei ao vivo, né? Falei, Luxa, assim como eu disse ontem, eu vou aproveitar a oportunidade aqui de questionar pessoalmente. Se eu falei ontem, Honesto, eu falo honesto, agora. Sim. Ele falou, eu te assisti. Aí eu falei, que bom. Então você viu o que eu falei. Ele, eu tô fazendo coach, o coach me instruiu. Eu falei, cara, pega teu dinheiro de volta, porque assim, tá tudo errado. Isso no domingo. Na segunda, nós almoçamos. Eu, Luxa, mais uma pessoa, fomos almoçar. Não sabia. Nós almoçamos. E ele já tinha confessado para essa pessoa e confessou para mim. Ele falou assim, você sabe por que eu cresci com você? Que eu subi o tom? Eu falei, não, gostaria de saber. Ele falou assim, porque você preenche a tela. Você é imponente. Se eu não vou para cima de você, você não para, você me colocar numa situação ruim. Você é muito... Foi um elogio. Sim, e foi a forma que ele teve de fugir. A minha intenção não era deixar o Luxa acuado. A minha intenção era fazer o meu trabalho. Ele falou, você cresce na tela, você preenche. Aí ele foi e falou, olha, continua assim, porque você fez o que tinha que fazer, você intimida, e se eu não vou para cima, você ia me complicar. Abel Ferreira. O Abel Ferreira foi o primeiro hater que eu sofri. Eu falo que assim, minhas redes sociais é um case de sucesso. Uma mulher falando de futebol, e lógico, sempre tem uma grosseria ou outra, mas assim, eu sofro pouquíssimo hater. O que é muito bom, porque eu tô sempre dando minha opinião. O Abel é um profissional incrível. Ele fez história no Palmeiras, ninguém questiona o talento do Abel. Só que eu acho que nem o Abel estava pronto para ficar tão grande como ele ficou. Ele antes tinha uma postura do eu não gosto de errar, é muito difícil quando eu me vejo transformado na beira do campo. E depois ele não conseguiu manter esse personagem do tipo, aquele não sou eu. Depois ele mostrou e tá tudo bem. Ele é um cara que não gosta de perder. Mas ele tem que entender que ele também falha. Tipo, os bons também erram. Sim. E aí eu lembro que o Brasil tem todos os problemas do mundo, Cosme. Do Brasil falo mal eu que moro aqui.
Você que veio de fora, tipo, você tem todo o direito, você tá ficando milionário aqui, mas você fala mal lá do seu país. Aqui falo mal eu, sabe? Brasileira, defendo o meu. E o Abel, eu não lembro qual foi o jogo, ele entrou na coletiva transtornado. Ele estava num dia muito ruim. E ele realmente, as pessoas se apegam no que quer. Mas ele estava como se estivesse num boteco, falando com a imprensa. Imagina, você está me entrevistando e eu estou aqui sentada, Não. assim, tipo, fazendo Sim, pouco caso, pouco caso total. com você. Sim. E ele estava meio que nessa pose. Assim, tô no boteco, tô bravo, tô esbravejando, e o jornalista tá lá trabalhando. Ele não tem culpa se seu time perdeu, se seu time não entregou o que você esperava. E ele cuspiu fogo para tudo quanto é lado. E eu lembro que ele falou algo como: eu nunca ouvi tanto sobre racismo, sobre... Não era misoginia, era um outro termo. Eu nunca ouvi tanto e tal. Eu falei, peraí, vai para Portugal e vê o que brasileiro passa em Portugal. Sabe, o preconceito, a dificuldade que o brasileiro passa. A gente acompanha a notícia com uma grande frequência. Sim, a xenofobia. É xenofobia. Obrigada, era essa palavra. Eu falei, na hora que voltou, eu falei, Abel, saia da tua bolha, vá ao teu país e veja o que o brasileiro sofre em Portugal, e aí você vai entender que mundo é o que a gente está passando. O racismo. Se falando de racismo, como a gente fala, a gente não acompanha tanto o caso, tem que falar mais. Então, mas o Abel não era intocável? Mas essa era a questão. As pessoas tratavam Abel como intocável. E eu estava cansada daquilo. Porque todo mundo sabe que ele é bom. Sim, mas para fazer a crítica ao Abel era assim: o Abel é muito competente, o Abel é um cara muito bom, o Abel é vitorioso, mas hoje ele errou. Mas por que eu tenho que fazer carinho antes? Todo mundo sabe que o cara é bom. Pô, o Abel errou, ele foi grosseiro com a imprensa, ele não aceita perder, ele não lida bem com a derrota, ele não lida bem com as críticas. Faz uma cortina de fumaça como poucos. E aí, cara, eu fiz a crítica. Na época ele não apanhava tanto. As pessoas ainda tinham o Abel como intocável. Depois de um tempo, até o próprio palmeirense entendeu que, tipo, porra, ele é Deus, mas Deus também erra. Cara, no dia seguinte, Cosme, meu Deus, meu telefone bugou. Travou. Eu nunca tinha passado por aquilo. Abri meu telefone, era WhatsApp, era Instagram, o Twitter, 20 mil mensagens, assim. Tipo, o negócio não parava de atualizar. Se eu atualizar o meu perfil agora, ainda vai ter algum palmeirense perdido lá me xingando. E o nível foi muito pesado. O nível foi muito baixo. Aí, por exemplo, começaram a comentar baixaria na foto que tá eu e meu filho. Ah, isso não existe. Isso não existe. Eu não ofendi o Abel, pessoa física. Eu falei sobre a pessoa jurídica. O treinador. A honra, o pai, o marido, eu nunca falei. Estava falando do técnico, do trabalho e da postura do técnico. Os palmeirenses, assim, chegou um momento, um amigo meu que é youtuber falou: Lívia, cara, eu vi o que está acontecendo, bloqueia os comentários para você respirar. Porque ao mesmo tempo que você fala, vou deixar o telefone ali do lado e não olhar, você não consegue. Porque se você desliga o telefone, é a vida que está seguindo. Lógico, sim. Está seguindo. Mas você não consegue desapegar daquilo. Aí hoje eu entendo que a pessoa se mata, a pessoa surta. É um negócio muito agressivo, Cosme. Eu bloqueei os comentários. Então, nesse período, qual foi o pior momento? A ameaça. Eu sofri ameaça. Ameaça de morte? Eu sofri ameaça. Sua vadia, eu vou te pegar na porta da Band, eu vou te matar, lava sua boca para falar do meu técnico, eu sei onde você mora. Aí separei alguns perfis ali. E aí, o que aconteceu? O Abel jogou pra galera. Ele também não tem noção da proporção que as coisas ganham. Ele passou 3 domingos lembrando da minha pessoa. Se ajeitando na cadeira. Eu lembro disso. E aí, o palmeirense falava assim: Abel alugou um triplex na cabeça dela. Eu falei: meu amor, quem tá se arrumando na coletiva não sou eu. Ele passou uns 3 domingos, ele chegava, tô bem assim, a postura tá boa. E aí, depois falaram: você incomodou o português. Eu repito, ele é bom, mas ele não é intocável. Ele erra, ele vai errar. E aí, depois disso, eu acho que eu fiquei mais forte. Muitos amigos da imprensa me escreveram, de diversas emissoras, gente que são colegas de trabalho, mas que eu não tinha o contato. Porra, que bom que você teve personalidade, falou que tinha que ser dito e tal. E eu pensando, mas por que vocês também não falam? Pois é, então, por quê? Então, mas fazendo um levantamento sobre a sua vida, dá para entender de onde vem a sua força, a sua personalidade da família e sua mesmo, mas ninguém sai de casa com 15 anos
vou enfrentar, vou atrás do meu sonho. Conta agora a sua vida. Esta é a sua vida. Como é que 15 anos, você tinha 15 anos, estava lá em Brasília e falou, bom, vou sair. Sair para onde com 15 anos? Eu sou de família muito simples. Eu não tenho jornalista na família, não tenho ninguém que trabalhe na imprensa. Sou de família carioca, nascida em Brasília e cresci num bairro chamado Valparaíso de Goiás, cidade satélite de Brasília. Sim. Eu sempre fui muito viva de querer fazer, de querer conhecer, de querer descobrir. Eu sou geminiana. Bichinho curioso, que gosta de falar, que gosta... Não importa se é chuva, se é sol, se é montanha, se é praia. Eu gosto de viver. E fui muito feliz em Brasília. Mas fui ficando mais adolescente, fui entendendo que ali estava pouco. Que Brasília era pequena. E eu já modelava em Brasília. Então, você tinha esse era o meu viés. Esse passaporte pro mundo... Eu era da moda. Eu era do mundo da moda. Modelo fotográfico, modelo de passarela. Mas com 15 anos, 14 anos? Já mais novinha. Comecei com 9, 10 anos, já fotografava, já modelava. Que loucura. Desde pequena. E aí eu me lembro que o start para sair de casa foi o seguinte. Eu fui passar as férias no Rio e um olheiro na praia, eu estava com minha mãe e tudo mais, me chamou para fazer um teste de elenco de apoio no Projac. Era novela? Para Malhação. Malhação? Para Malhação. E com 15 anos você não sabe ainda o que você quer. Sim. Da vida. Eu em Brasília fazia teatro, eu era modelo, era comunicação, mas eu não sabia ainda o meu caminho. E aí o teste ia demorar muito. Não tinha como ficar no Rio. Voltamos para Brasília e conversando com minha mãe, eu falei, olha, mãe, eu quero ir fazer o teste, tudo, só que passando ou não eu fico. No Rio pode ser um caminho. E aí minha mãe sempre me incentivou muito para os meus sonhos ali. Conversou com uma amiga dela de infância para eu poder ficar na casa dessa amiga de infância durante o teste, aprovado ou não. E aí saí de casa a primeira vez com 15 anos. Era 15 mais ou menos. Fiquei um tempo no Rio, fiz o teste, passei... Gente, deve ter cada imagem. Fiz elenco de apoio em Malhação, fiz elenco de apoio em Terra Nostra. Olha a época, gente, Terra Nostra, que loucura. Vou achar a foto, vamos achar. Deixa quieto. E daí? Passei por diversas no Rio. Tipo, eu saí de casa para buscar o meu, então não queria dar problema no trabalho com meus pais. Então, mas agora falando sério, você vai amadurecendo também, Você né? vai amadurecendo. Precocemente. Como é que foi esse período para você? O primeiro amadurecimento desse pacote aí foi se ver sozinha. Eu lembro que, no paralelo do elenco de apoio, eu estava com uma agência de modelo. Então, você vai fazer castes. Sim. Então, uma hora você está aqui na Barra Funda para fazer um teste, o outro teste no Morumbi, o outro teste em Interlagos, e você vai rodando a cidade. No caso, nessas proporções, no Rio de Janeiro. E eu nunca esqueço, chegou um momento que eu fui entrar no ônibus, eu olhei, não tinha o dinheiro da passagem. Eu tinha um cheque de R$85. E aí? Eu não tinha o dinheiro da passagem. E apesar de comunicativa, por muito tempo eu fui muito tímida. Falei, cara, eu vou ter que falar com o motorista, tudo mais. Eu desci. Esse dia eu desci, estava muito cansada, desci do ônibus, chorava. Eu entrei num bar e fui falar com um rapaz que estava no balcão para trocar o cheque para mim. E aí desabei, comecei a chorar. Ele, calma, o que está acontecendo? Chamou a esposa dele, falou, não, fica com o cheque, guarda, toma uma água aqui, toma o dinheiro e vai para casa. Você respira e vai. Então, assim, o Projac, depois de um tempo eu saí da casa da amiga da minha mãe e fui morar na casa da minha avó, que era, assim, o extremo do Rio de Janeiro. O Projac seria em Guarulhos e a minha avó morava, tipo, em Alphaville. Uau, que loucura. Proporções. Eu saía do Projac meia-noite, pegava uma van até a Central do Brasil, da Central do Brasil pegar uma van para ir para casa da minha avó. Isso, assim, novinha. E aí o amadurecimento veio com uma depressão. Depressão? Depressão. Porque eu muito nova, uma menina no Rio, e aí você começa a entender que o mundo não é rosa. Olha, tem um teste, você está prestes a ser aprovada, mas te convidaram para jantar. Falei, então, obrigada, não estou com fome, nem queria fazer esse trabalho. E aí vai uma, e aí vai outra. Você começa a ganhar mais espaço numa gravação. Aí você fala, peraí. Olha, Lívia, você quer carona? Putz, aí você pensa, tá chovendo. Pegar uma van, tem que ir para a Central do Brasil. Da Central do Brasil ir para Fragoso. Eu falei, não, minha tia vai vir me buscar, obrigada. Não ia buscar. Porque era óbvio que as pessoas queriam, né? Queriam tirar proveito da situação.
11 e tanto da noite, em Jacarepaguá, sozinha, no ponto de ônibus, chovendo, esperando a van para ir para a Central do Brasil. E como é que você entendeu que você estava depressiva? Eu decidi voltar para casa. Falei, para isso, eu não saí de casa para isso. E aí voltei para casa. Hoje, eu e minha mãe temos uma comunicação muito boa. Mas eu não consegui externar isso para ela. Muito pesado. É muito pesado. Muito pesado. E assim, na minha cabeça eu só pensava, por que eu não posso fazer o meu trabalho? Eu só queria fazer o meu trabalho. Tipo, não saí de casa para aquilo. Eu comi o pão que o diabo amassou para agora. Você quer fazer, tudo bem, não te julgo. É você. Você faz o que você quiser da tua vida. Eu não. Então, mas olha como a vida premia quem é firme e quem é honesto. Aí você vai trabalhar como hostess de uma balada. Voltei para Brasília. Eu trabalhei... Eu vendi tênis na World Tênis no shopping. Eu trabalhei no ministério, estagiei no ministério. De trabalho? Do trabalho. Eu trabalhei na Toyota vendendo carro. Fui hostess de balada. Falei, não quero mais isso. Não quero. Só que era o destino. Então assim, eu fiquei um tempo afastada, mas aí voltei para Brasília. Vamos para o período Então, hostess da balada. Do convite, onde você foi parar na China. Se mistura, né? E foi a época que surgiu o Mundo Miss para mim. Eu era hostess de uma balada em Brasília e um amigo muito influente em Brasília falou, Olivia, vai ter o Miss Distrito Federal, tal, por que você não participa? Eu falei, meu amigo, só se for para ser a Sandra Bullock da parada, né? Porque assim, eu sou muito moleque. Adoro andar descalça, adoro falar besteira, vamos soltar pipa. Eu brinco hoje, né, que já fui Miss, eu brinco que tem dia que eu falo, hoje eu vou tirar minha Miss do armário. Então, assim, são diversas facetas, diversas Lívias. Eu vi você desfilando, tem na internet? Tem. A internet é um perigo, então, mas está lá, está tudo bem. Uma fase muito boa. E aí participei do Miss Distrito Federal a primeira vez, fiquei em terceiro lugar. Ótimo, feliz, tipo, as meninas sonhavam com aquilo. Eu caí de paraquedas no Mundo Miss. E aí insistiram para eu participar de novo no ano seguinte. Eu falei, gente, já foi, né? Já deu, tudo. E aí participei de novo e fiquei em segundo lugar. E eu costumo falar que o mundo Miss é igual ao futebol. Sim. Tem um que vai para Libertadores, tem um que vai para Sul-Americana, tem um que vai para a Copa do Brasil. E o Miss é assim também, né? Uma vai para o Miss Universo, uma vai para o Miss Mundo, vai distribuindo para vários concursos. Fiquei em segundo, foi ótimo, foi legal pra caramba. Não tinha estrutura de figurino, uma equipe. Era eu, por mim mesma. E assim, o bairro que eu representei, as pessoas que trabalhavam no bairro me abraçaram. A administração me abraçou. Então, assim, uma secretária que trabalhava na administração falou, Olivia, vamos lá em casa, abre meu armário e vê o que funciona para você. Nossa, assim, me abraçaram. Época de vacas magras, sim. A roupinha que eu tinha era aquela coisa assim, eu chegava da rua e falava assim, guarda que essa é a roupa de sair. Sabe, a melhor roupinha? Sim. E aí eu fiquei em segundo, no dia seguinte me ligaram da coordenação do Miss Mundo Brasil, me convidando para representar Brasília no Miss Mundo. Aí eu falei assim, tá, né, não entendendo muito, porque, eu repito, eu caí de paraquedas no Mundo Miss, não tinha noção de onde aquilo poderia me levar. E aí, os anjinhos que surgem na vida, falaram, Olivia, apareceu um coordenador, ele vai pagar a tua inscrição para o Miss Brasil, ele vai deixar tudo preparado e você vem representar Brasília. Eu falei, gente, como assim? Eu encontrei com essas pessoas uma vez, eles falaram, a tua inscrição tá paga, tá tudo feito, você vai representar Brasília, a gente vai se falando e tal. E eles sumiram. Cosme, eles sumiram. Que absurdo. Eu nunca mais vi. A inscrição estava paga. Uhum. Eu fui. Sozinha? Sozinha. Com essas pessoas que já tinham me ajudado em Brasília. Fui na casa de uma, peguei roupa, na casa de outro, peguei sapato. A mãe de um amigo meu, tia Alzira, tinha um ateliê no fundo do quintal de casa. Ela me abraçou, ela falou assim, Lívia, quantos vestidos você precisa? Eu falei, tia Alzira, eu preciso de pelo menos 5. Ela falou assim, você confia na tia? Eu falei, confio. E isso eu estava participando de Semana de Moda em Brasília, eu fui lá com ela, comprei alguns panos. Ela falou, vai para casa que você está cansada. Em uma semana, ela me entregou 5 vestidos. Uau. Um dia antes de embarcar para o Miss Brasil, fui na casa dela, provei os vestidos, fechava assim, fada madrinha. E fui para o Miss Brasil assim, do tipo, vamos viver a experiência. Fiquei em terceiro lugar no Miss Brasil. Eu já estava feliz da vida, né, por todo o contexto. E aí o Miss Brasil, cada uma ali se credenciava para um concurso. E o meu terceiro lugar me credenciava para ir para a China.
terceiro maior concurso do mundo. Competi com 110 mulheres na China. Um parêntese só. Quando a gente pega e rotula, Miss é tudo alienada. E essa alienação vem da vontade dessas meninas em serem conhecidas? Existe mesmo? Ou mudou esse mundo? Como é que você pode explicar esse mundo? Já melhorou muito. Mas existem as deslumbradas? Como Existe, é que é? existe. Então, e aí é complicado de julgar, porque sonho. Às vezes a pessoa quer aparecer, quer ser famosa de algum jeito, mas não sabe por onde. Não sabe como começar. Então, de início, vai pela beleza. Só que, assim, de fato, antes o concurso de Miss era algo mais plástico. Sim, realmente estava ali para julgar a sua beleza. Não se preocupava com conteúdo, era forma. Era forma, era Barbie, 2 polegadas. Sim. A que tem a medida perfeita. Era, de fato, aquilo o concurso. O mundo Miss era isso. Só que depois de um tempo eles entenderam que o mundo estava se transformando, que a mulher estava ganhando espaço na política, no esporte, no noticiário, que a mulher estava ganhando voz. E o mundo era limpo no concurso de Miss? Eu não tive problema. Que bom. Limpo eu não sei quanto. Em relação a, olha, essa daqui, sim, vamos olhar com carinho, ela tem uma coordenação forte, ela tem bons nomes. Você viu isso? Não viu? Vi. Sentiu? Você sente. Mas eu fui desfrutar. Bom, você foi para a China. Fui para a China. Grécia, Turquia, viajou o mundo. A China, aí as portas se abriram. Antes da China, eu fui representar o Brasil na Bolívia, um outro concurso para me preparar para a China. Isso que é legal. Eu nunca ganhei um concurso, Cosme. Eu nunca fiquei em primeiro. Mas muitas portas se abriram para mim de uma forma que não se abriram para aquelas que ficaram em primeiro. Olha que... Então, por exemplo, o ano que eu fiquei em segundo em Brasília, eu lembro depois que eu estava voltando de temporada internacional e a Miss, que havia vencido ali em primeiro lugar, estava trabalhando numa loja no shopping. Sem desmerecer em nada. Óbvio. Sem desmerecer em nada. Um trabalho honesto como qualquer outro. Eu já trabalhei também. Mas, assim, eu estava colhendo ainda daquilo. Porque, talvez justamente por não ter muita noção do que era o mundo Miss. Eu me joguei. Então, assim, eu gosto de falar. Meu inglês não é fluente. Eu me faço comunicativa. Eu dou o meu jeito. E eles gostavam. Então, assim, eles me mandavam para eventos. Eu fui para a África do Sul representar o Brasil num evento enorme. E aí, o pessoal, ela não fala inglês. Eles, não, deixa a Lívia aqui. Quando ia ver, eu estava na roda, com tanta gente em volta, falando, misturando o inglês com o espanhol, com a simpatia. E as coisas foram fluindo. Então, eu fui para a Bolívia, eu fui para a China, eu fui para a África, para a Grécia, para a Itália, para a Turquia. Tive a oportunidade de conhecer o mundo. E aí, quando eu voltei da China, que eu decidi virar a chave. Decidiu virar a chave, mas você ligava para o seu pai para saber como estava seu time, como estava o time dele. Então, mas aí você já falou, bom, eu acho que eu vou voltar, como é que eu vou usar tudo isso que eu tenho de experiência? Como é que veio o jornalismo esportivo? Então, apesar de ser do mundo, né, essa vontade de viver o mundo, eu sempre fui muito família. Então, às vezes, a minha família olhava nas minhas redes sociais, eu passei um mês em Dubai. Conheci os melhores restaurantes, os melhores eventos, as melhores festas. E eu olhava no perfil das redes sociais dos meus irmãos, estava tendo churrasco domingo em casa. Eu falei, poxa... Queria estar. Um churrasquinho em casa agora, essa hora. Eles, caramba, a Lívia está em Dubai. Então, cada um com uma visão do mundo. E aí, quando voltei da China, eu falei, eu preciso começar a criar mais raízes. Porque eu vi muita coisa boa, mas eu também vi muita coisa ruim. O pior momento que você passou nesse período? Pior. São vários. A temporada de modelo aqui em São Paulo... que eu Tem tive... cantada na cara dura, assim, ó, vem comigo que... Comigo não tinha tanto. Porque você não dava espaço. Porque a minha postura, eu acho que intimida. Então, assim, eu demorei para ver que o mundo não era ali... Eu era meio Alice, né? Eu demorei para ver que o mundo tinha essa maldade... porque eu realmente estava vivendo aquilo. E não sei se era deslumbre ou não, mas eu estava desfrutando da oportunidade. Mas sempre sabendo o que é meu, o que não é. Que amanhã eu acordo cedo, que eu tenho que trabalhar, essa festa é linda. Viemos de helicóptero, helicóptero não é meu. A mansão não é minha, amanhã eu acordo cedo, vou trabalhar, então beijo, tchau, aproveitem. E ia. Então, assim, diretamente para mim, não. Mas eu lembro uma vez que eu fui fazer era para fazer uma campanha de uma marca de tinta muito grande, muito famosa. Era uma campanha internacional.
Começou, tipo, com 15 mil meninas, 10 mil, quando chegou em 5. O dono da agência, já sabendo a minha postura, chegou para mim e falou, Olivia, olha só, você chegou aqui nessa etapa, passou, te aprovaram, tudo mais, mas eu tenho que ser honesto com você. Se quiser. Fulano quer sair com você, quer sair para jantar. Eu falei, ai, cara, eu ia soltar um palavrão aqui. Falei, não, tipo, mentira. E era uma grana, era em dólar, tudo mais. Aí eu falei, sério? É só essa alternativa que tem? Sim. Aí é com você, janta e vê o que vai dar janta. Eu falei, eu não vou. Óbvio que eu não vou. Que absurdo. Então, assim, aí eu voltava pro apartamento das modelos, tudo mais. Eu falei, pô, ralei, fiz teste, passei por um monte para, assim, hoje, Sim. chegar nisso. Numa dessas viagens da África e Dubai e tudo, eu cheguei no meu quarto do hotel e tinha uma pedra enorme na minha cama. Tinha um presente de um sheik. Uau. O que você fez? A pedra ficou lá. Questão de postura, que ótimo. Então, assim, foram as mais agressivas, pensando rápido aqui. O pessoal fala, pô, Olivia, você perdeu a chance. Eu jogo pro universo, quero o que é meu. Não sou melhor que ninguém, Cosme, mas, assim, eu sei por que eu saí de casa. Sabe, errar todo mundo erra, mas eu durmo tão bem. Perfeito. Eu durmo tão bem, então, assim, já cometi meus erros na vida, repito, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas, assim, isso não. Todo mundo tem um preço. Que ótimo. E o jornalismo esportivo? E aí eu vim nessa, voltei da China e conversando com a minha irmã, e perguntando que faculdade eu fazia, o que eu ia fazer, aquele papo de querer se encontrar no mundo. Ela, poxa, Olivia, você gosta tanto de esporte, você é comunicativa, você sempre gostou de assistir Globo Esporte, esporte espetacular e tal, você não busca o jornalismo? Eu falei, pode ser um caminho. E aí, conversando com alguns amigos, na hora de decidir a faculdade, todo mundo me desacreditou do jornalismo. A faculdade de jornalismo hoje não tem peso, não tem importância, não tem valor e tal. Olha isso. E aí eu deixei, não fiz jornalismo, fui fazer marketing. Me formei em marketing. Só que aí depois eu falei, cara, o caminho era ali. E aí fui fazer cursos em paralelo para me formar, apresentação, talk show, tudo mais. E acabei e comecei a mandar e-mail para todo mundo. Para os amigos, mandar para os amigos, amigos dos amigos e aquela rede, né? Falei, bom, vamos atirar, alguém tem que responder. E eu lembro que na época a Fox foi a que me respondeu. E na minha cabeça, Cosme, eu sempre tive muito claro, me dê a oportunidade, o resto eu faço. E aí me responderam na Fox e aí foi aí que começou. 2013. Então, o teu período na Fox eu acompanhei muito de perto, porque eu gostava muito dos programas, era muito... Tinha uns amigos na Fox que, inclusive, estavam naquele avião da Chapecoense. Agora, então, eu queria saber como é que foi aquele desenvolvimento, porque assim, você como apresentadora, parecia que você já tinha anos e anos de janela. Como é que foi tão fácil para você? É não ter medo. Eu tinha muita consciência que eu era crua, mas eu nunca tive vergonha de pedir ajuda. E eu sabia o que eu queria. E eu enxergava a oportunidade. E caiu na mão muito boa do Flavinho. O Flavinho é muito inteligente. O Flávio Gomes, eu sempre cito ele, porque assim, eu fechei o contrato com a Fox em 2013 e 14 já tinha Copa do Mundo. 6 meses, você não entende o que é TV ainda. Eu ainda estava assim, tipo, eu não tinha noção onde aquilo poderia me levar, o que eu poderia alcançar, tudo mais. E quando eu chego e para uma Copa do Mundo, é a Miss. O que ela está fazendo aqui? É a bonitinha e burra. E então, parece que houve até um preconceito, não só de homem, mas também de mulher. Porque, assim, a beleza chega uma hora que incomoda. Incomoda. Principalmente as mulheres, que são... O feminismo, o guarda-chuva o feminismo é algo que precisa ser muito debatido. Ele funciona se você estiver embaixo daquele guarda-chuva. Ninguém solta a mão de ninguém. Mentira, solta e se bobear te empurra. Tem alguma situação assim, sem falar o nome? Tem, mas... Uma situação. A gente deixa. Tipo, de mulher, a beleza incomoda. Eu já ouvi frases do tipo, lá no início, lá atrás. Mas eu vou ter que fazer programa com ela, eu já tenho 15 anos de carreira, ela tá chegando agora. Que bom, querida, que você tem 15 anos, sinal que você teve um começo. Por que eu não posso começar? Então, assim, o estender a mão é um exercício muito nobre, pouca gente faz.
Pouca gente faz. Então, essa frase eu vi de uma outra mulher. Lá atrás. Nossa, eu que já tenho tantos anos de carreira, vou ter que trabalhar com ela. Pô, que bom que você tem isso tudo, né? Tipo, sinal que você teve o início. Quer me ajudar? Então, assim, a mulher... A disputa mulher e mulher ainda acontece muito. A insegurança com outra mulher acontece muito. Mas também tive parte feliz. Por exemplo, quando eu cheguei na Band, a Kalinka Schutter me recebeu muito bem. A Glenda e o Elia Júnior estavam na Olimpíada e eu fui fazer o show de esporte com a Kalinka. Ela foi uma menina incrível comigo. Logo de cara. Logo de cara, me acolheu super bem. Então, mas antes de pular esse processo, eu queria falar mais sobre a tua ida para a Fox. Mas na Fox não foi tão fácil quanto parece, não. Mas a vontade de fazer. Então, assim, eu morava no Rio de Janeiro. Não, então, mas isso que eu ia falar, porque eu sei que acompanhei algumas pessoas que foi difícil, porque as pessoas eram de São Paulo, tiveram que ir para o Rio. E aí você vai para o Rio de Janeiro falando que tem lugar para ficar e não tinha. E como é que é isso? Foi no meu teste. Eu fiz a primeira entrevista aqui em São Paulo. Sim. E eu não queria mostrar dificuldade. Porque quando eu fui para a entrevista, só minha mãe sabia da entrevista. E quando me falaram, olha, a secretária vai te ligar, falaram assim, se você tiver que mudar para o Rio, tá tudo bem? E na hora eu não entendi essa frase que parecia simples. Eu falei, gente, onde está a pegadinha? Eu falei, não entendi. Não, hoje a Fox é aqui. Se você tiver que ir para o Rio. Eu falei, só me avisa o dia que eu tenho que entregar o apartamento, fazer minha mala. Eu falei, gente, eu queria trabalhar. Se falasse assim, olha, a Fox, a vaga que tem lá no Paquistão. Eu falei, me dá um colete à prova de bala, um capacete que eu tô indo. Tipo, eu fui para a China. Eu viajei o mundo sem falar a língua, tipo, para o Rio. Eu falei, essa é a dificuldade? Eu falei, imagina. E aí, depois da entrevista, falaram, a secretária vai entrar em contato e eu gostaria que você fosse para o Rio para fazer o teste, no estúdio, tudo mais. Na hora, eu falei, é a oportunidade. E eu não quis mostrar a dificuldade. Falei assim, você tem onde ficar? Eu falei, tenho. Pensei, lascou. Tipo, épocas de vacas magras, como modelo, tudo mais, que era o que ainda vivia antes. Um mês você trabalha muito, outro mês você trabalha menos, então você tem que ir administrando e tudo. Você tem onde ficar no Rio? Eu falei, tenho. Do meu jeito. Tipo, a Fox era em Laranjeiras. Eu consigo um lugar mais barato na Barra da Tijuca. Nossa. Tipo, do outro lado da cidade. Mas fui. A ideia era não mostrar dificuldade. Eu falei, se tiver que sair andando hoje de São Paulo, eu chego a pé no Rio, mas eu vou. Então, assim, a minha carreira foi trabalhada em não desperdiçar a oportunidade. Não ter medo de fazer. Então, eu fui para a Fox fazer o teste. Eu lembro que marcaram, tipo, 9 horas da manhã. Eu com o meu horário em inglês. Cheguei lá, era, tipo, 7h30 da manhã. Eu falei, gente, eu vou ficar onde? Fiquei na rua, sentado numa muretinha, em frente a uma padaria que tinha próximo da Fox, esperando dar horário para ir lá na porta e poder fazer o teste. Fiz o primeiro dia de testes, chegou à noite, o diretor na época falou, olha, amanhã nós vamos fazer um teste com esse perfil aqui. E quando eu fui fazer o teste, olhei o YouTube na Fox, assisti os programas, levei uma roupa parecida com o que as meninas usavam. E aí, quando falou desse segundo teste, era completamente tudo diferente do que eu tinha na mala. Falei, cara, eu vou ter que arrumar um vestido, um figurino, para eles me enxergarem dentro desse programa. E era um perfil, era o Fox do México, que elas usam shortinho, vestidinho, tudo mais. Eu tinha blusa, camisa de botão e calça jeans. E aí eu falei, tá, não, tudo bem, não tem problema. E aí falaram, não, eu vou te dar uma carona. Você tá na Barra, eu vou te dar uma carona até lá, para você ganhar esse tempo. E eu só pensava, não precisa de carona, porque eu queria ir pro shopping para tentar arrumar uma roupa próxima daquela. No final, não teve jeito. Ganhei a carona, me deixaram no shopping. Falei, não, minha prima tá me esperando no shopping. Mentira, eu queria preparar um figurino. Cheguei, tipo, no shopping, era 9h20. Eu tirei a sandália e comecei a correr descalça no shopping. Falei, eu preciso achar um vestido, eu tenho que achar uma roupa. Entrava numa loja, passava arara, falei, não tá aqui. Corria para outra loja, passava, não tá aqui. Eu lembro que entrei numa loja X, aí começa a fechar a porta. Tec, tec, tec. Eu falei, 10 horas. Falei, vou ter que... É aqui. E aí consegui um vestido que fosse algo próximo do figurino, tudo. E eu lembro que no outro dia eu fui fazer o teste e me falaram, esse figurino prepararam para você? Eu falei, não, é meu. Tipo, tinha corrido o shopping inteiro para poder fazer com que eles me enxergassem dentro do produto. E então, esse segundo teste foi mais no improviso e você foi mais no improviso. Foi super bem. Então, agora eu tô porque assim, como eu estudei bastante a sua vida,
tem muita pergunta para fazer. E a minha primeira que me ocorre, que eu vi que ninguém fez, é como é que essa desenvoltura já foi tão bem aproveitada? Porque você já foi participando de vários programas, já assumiu uma Copa do Mundo e tal. E por que não teve a valorização financeira? Por que você não estava nos eventos? Eu acabei cobrindo, por coincidência, né, a Copa do Mundo, encontrava o pessoal. Falei, mas por quê? Por que você acha? O que te atrapalhou? Porque você, com esse talento todo que você tem nato. A minha carreira na Fox foi... A Fox foi minha escola. Sim. A Fox foi minha escola. Eu fui formada na Fox. E aí, se eu parar para pensar hoje, se eu falar que me atrapalhou, eu posso estar sendo ingrata com as oportunidades que eu tive. Mas eu gostaria de ter feito outras coisas, né? Eu sempre fiz estúdio, ficava muito tempo no ar, mas eu gostaria, quem trabalha no jornalismo esportivo tem vontade de trabalhar em loco numa Copa do Mundo. E por que você não foi? Hierarquia, tempo de casa. Mas deveria trabalhar a favor isso. Não, foram aqueles que tinham mais tempo de casa. Entendi. A Copa da Rússia acabou não indo nenhuma mulher. Coincidência? Não sei. Eu acho que se tivesse, com todo respeito aos colegas ali, eu estava muito pronta para a Copa. Estava muito pronta. Enfim, não fui, mas também trabalhei muito daqui. Então, por isso que eu falo, eu não posso pensar no que atrapalhou ou não, porque as oportunidades que eu tive também foram muito boas. Esse episódio da Chapecoense, você era muito próxima de alguma dessas pessoas Sim. que acabaram perdendo a vida. Como é que foi para você? Como é que você viu aquilo? Aquilo foi muito difícil. Aquele dia, aquele período foi muito pesado, porque eu lembro que o telefone tocou de madrugada, na época o telefone do meu esposo tocou, e ele tinha um parente que estava no hospital, tudo mais. Eu pensei logo naquilo, eu falei, né, Sim. deu algum problema familiar. E aí ele falou, não, o avião da Chape caiu de madrugada. Isso, o telefone dele tocou. E eu falei, a nossa equipe estava no avião. Não sabe ainda se tá, não tá. Eu falei, tá, porque ontem eu estava conversando com a fulana e ela estava justamente ajustando a nossa equipe dentro do voo. Nossa equipe estava no voo. E aí, aquele desespero, né? Você era muito próxima do Paulo também, né? O PJ estava fazendo o Bom Dia Fox comigo todos os dias. E eu tenho um registro dele, eu guardo assim, mas dói muito, porque a gente usava muito telefone. Por conta, às vezes estourava horário de equipe à noite, no outro dia não tinha e tal. Então, hoje em dia, tudo é o telefone, né? Então, a Fox estava usando muito o telefone. E eu falei para ele, PJ, quando você estiver indo, faz um vídeo pra gente na porta do avião. Fala, galera do Bom Dia Fox, tal, estamos aqui embarcando, né? E aí tem um vídeo dele, do Vitorino Sherman, da equipe, dos câmeras, tem um no aeroporto. Do Rodrigo, que era chato pra caramba. A gente jantou muito, eu, o Vitorino, o Rodrigo na Olimpíada. Equipe maravilhosa. O Paulo Júlio Cleman, então a gente também se dava muito bem. Mas e como é que foi? Desculpa. E aí ele fez um vídeo com a equipe inteira no saguão do aeroporto e outro ele fez na porta do avião. O PJ. O PJ. E tava ele e o Vitorino, e uma das frases dele é: fala, galera do Bom Dia Fox, eu tô indo, vamos acompanhar aquela grande cobertura que só a Fox faz, ok? E ele finalizou: eu vou, mas eu volto, hein? Ele não voltou. E como é que foi? Quando foram os dias para vocês lá? Eu nunca tive num ambiente tão triste. Na hora que eu cheguei na Fox, é uma redação enorme, todo mundo chorando, trabalhando e chorando. Você via as pessoas digitando e chorando. E tinha uma certa ansiedade por dar os nomes, aquilo tudo que estava acontecendo. E a Fox foi muito correta. A Fox tomou um cuidado muito grande com os familiares. Falou, a gente não pode sair noticiando sem antes a família saber do que aconteceu. Então, eles focaram primeiro na família, avisar a família, procurar acolher, para depois, até porque teve muita informação desencontrada, né? Fulano faleceu, não, fulano chegou no hospital,
tá vivo. Então, assim, já era cruel aquilo tudo por si só. E aí chegou a hora que confirmaram que os nossos tinham ido. E você teve que apresentar, teve que dar notícia no ar? Como é que foi? No dia, eu agradeci de não estar no ar. E nos No dias? dia, eu agradeci. A Fox tirou toda a programação, ficou só o jornal falando sobre a cobertura. A gente fez uma grande roda na redação, oramos, falamos, e tinha que continuar a trabalhar. Tinha que continuar. Então, assim, era a gente chegando, chorando o tempo inteiro. Você olhava na cara, no rosto do outro, e todo mundo estava assim, tipo, me dá um abraço. A sensação era, a gente não conseguia falar muito e a gente só queria se abraçar. E eu lembro que no dia do jogo, a Fox fez, eu acho que uma das coisas mais fortes que eu já vi. Ok. No dia que seria a final, a Fox colocou o cronômetro na tela e a tela preta. Tela preta e o cronômetro rodando. O que seria a hora do jogo. Eu estava em casa, eu lembro que eu chorava tanto. Eu chorava tanto, assim. Nesse dia eu dormi de cansaço de tanto chorar. A programação voltou, se eu não me engano, uma semana depois. E eu dava bom dia todo dia. Não estava bom para dar bom dia. O PJ não estava ali. E ele era nosso comentarista fixo. O que você falou? Na hora que você abre o programa e você fala: bom dia, Fox está no ar, seja bem-vindo, não sei o quê. Não tem como dar bom dia, porque não está bom, mas a gente tem que seguir por eles. Né? Eles foram fazer o que eles mais gostavam. Eles estavam indo naquela viagem por merecimento, por competência, Sim. por mérito, por entrega. Então, assim, eles estavam felizes. Eles estavam fazendo o que todo mundo gostaria de estar, cobrindo uma grande final. Então, assim, é pesado, é difícil, mas você tem que seguir. E aí eu lembro que eu não participei do velório de nenhum deles. Em casa, fazia minha reza, fazia minha prece, pedia. A energia, para mim, era... Cada um vai na sua forma. Mas na missa de sétimo dia eu fui do PJ. E eu encontrei a esposa dele e ela me acolheu em vez de ser o contrário. Na hora que eu abracei, ela virou para mim e falou assim: Lívia, você não sabe quanto o PJ estava feliz. Vocês deram vida para ele. Porque o PJ é de uma geração, ele trabalhou com o Ronaldo Fenômeno. Sim, ele foi assessor. Foi assessor, ele é de uma outra geração. Então, para ele, aquilo de se reinventar, imagina, ele da geração que não tinha mulher no jornalismo, quase não tinha. Ele está falando com o telefone. O PJ era muito quadrado no início para a gente convencer o PJ. Cara, faz, vai ser legal. E era eu, a Helena Calil e Felipe Mota. Era a nova geração do jornalismo com um dinossauro no bom sentido, né? Um baita jornalista que era o PJ. Então, no início, ele ficava meio assim, pô, tô trabalhando com esses novinhos, com essa turma aí, tem que falar no telefone. E ele foi vendo que aquilo estava renovando ele. Ele estava se redescobrindo. E a esposa dele falou para mim, falou assim, vocês trouxeram vida para ele. Ele estava feliz. Ele estava se renovando, ele estava se reencontrando. Então, assim, tá tudo bem. Ele falou, vocês não sabem o bem que vocês fizeram, essa turma nova que ele estava trabalhando. E, assim, aquilo ali me confortou muito. Que ela tinha perdido o seu amor, ela tinha perdido o marido, a referência dentro de casa. Imagina, não consigo imaginar o tamanho da dor dela. E ela me acolheu. Depois da missa do sétimo dia, eu consegui ficar um pouco melhor com as palavras dela. Porque ela falou, vocês trouxeram juventude para o PJ. Ele estava bem. Nossa, que história bonita. E, Lívia, agora, Fox ganhou um espaço danado, trouxe um pouco mais de TV aberta para a TV fechada, vocês estavam ganhando ainda mais popularidade, incomodaram o Sport TV, fizeram o Sport TV mudar até a maneira, os seus programas, colocarem debates, enfim. Aí houve a união forçada com a ESPN. Eu já falei com o Facincani, que faz 2, 3 semanas, falei com outras pessoas também que participaram desse processo. Por que foi tudo tão cruel, Lívia?
É uma pergunta que eu gostaria que alguém um dia da Disney respondesse. Porque, assim, Explica você que viveu. a Fox era um case muito bom. O que você pontuou e a gente via, né? A Fox foi a última das três, ESPN e Sport TV, chegar. E ela fez todo mundo se coçar. O pré-jogo no Sport TV passou a ser maior. Os repórteres no estádio não saíam do estádio enquanto a Fox não saísse. E a Fox apagava as luzes nos estádios, né? É verdade. Fechava o estádio e eles passaram a ter que ficar lá, mesmo sem trabalhar, porque se acontecesse alguma coisa, ia estar só a Fox. Então, a Fox incomodou muito. E aí foi um processo devastador. Devastador. As reuniões eram péssimas. Como é que vocês souberam? Como é que foi a notícia? E aí vocês já perceberam que, teoricamente, o pessoal da Fox ia sair. É a partir do momento que tem uma fusão. A Disney estava comprando. E era muita gente para ficar. A gente sabia que poucos sobreviveriam ali ao corte. E aí parecia quase que o Titanic. Não tem bote para todo mundo. Cada um foi tentando se salvar do jeito que dava. Só que eu acho que faltou um pouco de transparência, sabe? De mais clareza. Abriam reuniões e aí na reunião, vocês têm perguntas? Como que vai ficar a situação dos programas? A gente vai fazer um programa, misturar porque veio a pandemia ainda, né? Então, estávamos fazendo um programa de casa. Então, já tínhamos saído do prédio, estava todo mundo trabalhando de casa e nesse período ainda de fusão. Então, a gente não sabia, vai ter o Tarde Redonda, vai ter comentarista da ESPN, só da Fox, como é que vai ser? Aí era tudo assim, a gente tem que ver, não tem uma resposta. Então, assim, as reuniões eram muito vagas. Mas aí parecia um conto da Agatha Christie. Ia saindo cada dia cada dia era ia caindo. Um tiro por dia. E aí era muito cruel, porque cada dia a gente ficava com medo de abrir o WhatsApp e todo dia que você abria o WhatsApp falava, gente, chegou minha vez. Fui desligado. No dia seguinte, mais 5. Gente, chegou minha vez. Foi em conta-gotas. Nós levamos quase que um ano, nesse processo de conta-gotas, assim. Eu nunca fugi do trabalho. Eu lembro que na reta final estava eu e o Abel Neto, que ficou. Foi para a ESPN. Eu lembro, assim, no intervalo, a gente ficou vendido no ar algumas vezes, de dar problema na técnica, nos bastidores, e a gente ter que segurar assunto, tipo, meia hora, um Santos e Cuiabá. E ninguém salvava a gente no ar, ficava um negócio meio trágico, assim. Acabava o programa, parecia que tinha corrido uma maratona. Eu olhava para o Abel falava, Lívia, cara, isso aqui não dá, tipo, estamos cansados. Eu falava, Bel, enquanto tem Fox, nosso rosto está no ar, a gente vai. E de onde vinha a tua certeza que você não ia ficar, Lívia? Porque, teoricamente, é uma das únicas pessoas que quem via de fora, bom, ela vai ficar. Eu acho que aí envolvia um pouco da vida pessoal. Entendo. Não, entendo. Entendeu? Acho que tinha ali um pouco da referência da minha vida pessoal, com quem que eu era casado e tudo mais. Entendi. E aí, para mim, era quase que automático. Por talento como apresentadora. Para mim, eu já fui para reunião sabendo que eu não ficaria. E te confesso que eu lembro que na época eu falava em casa, eu falava, olha, se tiver 1% de chance, eu não sei se eu quero. Eu não respeitava o que estavam fazendo. Eu não sabia se eu seria feliz. Pode ser um momento, que ali estava tudo muito turbulento e depois eu poderia vir a ser. Mas eu lembro a despedida, a forma que foi também assim. Como foi? 3 minutos. Entrou uma primeira pessoa. Lívia, tudo bem? Como é que você está? Nossa, me falaram muito bem do seu trabalho. Eu já... Vou virar churrasco, né? Falaram muito bem do seu trabalho, que você é muito boa de equipe, você é uma pessoa muito competente. Quase que eu falei, eu sei. Eu fui, respirei, né? Eu falei, obrigada. Tipo, obrigada. E aí entrou uma segunda pessoa, depois um advogado. Eles falaram, Lívia, olha, os números, infelizmente, não são o que nós gostaríamos. A grana está apertada, a gente vai ter que ter muitos cortes, tudo mais. A gente gosta muito do seu trabalho. Aquela volta para poder chegar no assunto e falar, não vamos ficar com você. E aí eu só ouvi. Eu falei assim, mas eu gostaria de ouvir. Você tem alguma coisa para falar? Eu falei, bom, vocês já vieram com a decisão. Eu respeito, tá tudo bem. Mas eu acho que vocês precisam rever o que vocês estão fazendo. Porque, assim... E aí eu lembro que quando falaram para mim, mas a gente não vai poder ficar com você. Nada pessoal. Essa frase eu não esqueço. Nada pessoal, não leva pro coração.
Nada pessoal com você, Lívia, mas não vai dar. E aí pediram para me ouvir. Eu falei, bom, vocês vieram com a decisão tomada, tá tudo bem, eu respeito, mas eu acho que vocês precisam rever o que vocês estão fazendo, porque tem muita coisa errada aí. Eu falei, nada pessoal, não leva para o coração, mas eu acho que vocês precisam rever a conduta, como vocês estão fazendo esse processo de transformação. Eu falei, mas tudo bem, nada pessoal. E aí falaram, olha, vamos mandar uma cartinha para você de agradecimento no e-mail, tudo mais. E muito obrigada. Eu falei, é só isso? Então tá, desliguei o computador e essa foi o último papo. E a Bandeirantes? A Band, gente, parece que eu tenho a sensação que eu estou na Band há 20 anos. Foi uma grata surpresa. Acabou a Fox, eu fiz o Campeonato Carioca ainda na internet, né? Foi o primeiro Campeonato Carioca fora da Globo. Sim, é verdade. Saí do Rio, vim para São Paulo. E aí fui fazer a entrevista com o Denis. Conversei com o Denis, ele me acompanhava na Fox. Denis? Me fugiu o nome do chefe, Tá. vai brigar comigo. Tá Esqueci bom. o sobrenome do chefe. Faça Gavassi. isso. Gavassi, sim. Denis Gavassi. Não faça isso, Lívia. E aí foi um papo muito bom, tudo mais. Ele falou, olha, vou conversar só com mais uma pessoa aqui, tudo mais tal, já te acompanhava e tal, e a gente vai se falando. E foi um processo muito rápido. E depois que eu assinei o contrato com eles tipo numa terça. No domingo eu estava no ar no Show do Esporte. Nossa. E aí o Denis virou para mim e falou, Lívia, não tem essa de abrir câmera, fazer piloto, você sabe o que tem que fazer, você vai lá e vai, não me dá dor de cabeça. O Denis foi muito querido, assim, tipo, me deu confiança. E a Kalinka, como eu disse, Kalinka me recebeu muito bem, eu ia fazer o programa com ela e eu tava com muita saudade do estúdio. Pô, e foi um casamento, assim... Foi, sendo um casamento eu incrível. entrei no estúdio e o pessoal falou, gente, ela tá aqui há mais tempo. Eu me senti tão confortável. Dá pra E perceber. eu procurei não criar muita expectativa, porque a Band é canal aberto, é um outro canhão, é completamente diferente da Fox. A Fox era esporte, futebol, 24 horas do dia. A Band tem um entretenimento, tem um jornalismo. Eu precisava entender. E nesses 3 anos que eu tô na Band... eles me abraçaram assim de uma forma muito legal. Eu já fiz de tudo na Band. Então, eu já quero só destacar, assim, é muito interessante, porque acompanhando... eu trabalhei um período rapidinho com o Milton Neves antes de vir para cá, e figuraça, ele até que é o padrinho dessa nossa entrevista aqui. E aí, eu lembro que eu conversei bastante com ele, que eu também... sou muito curioso. E eu sei que ele pegou aquele modelo que ele tinha no Terceiro Tempo, tal, da Itália. Tinha a Hilária, a famosa italiana bonita, que só mostrava, né, os brindes e aparecia com o cabelo. E aí você vai e você muda o perfil. Você, mulher bonita, mas firme, com opinião, surpreendendo todo mundo. Como é que foi esse choque? Porque acho que nem o Milton esperava. Não, e eu nem fui para a Band para trabalhar com o Milton. O Denis falou, Lívia, vem, as oportunidades vão acontecer. No momento, nós temos o espaço no jornalismo, no Bora Sim. Brasil. Bora Brasil está sem esporte. Por enquanto, você cuida do esporte e as oportunidades vão aparecendo. Confia. Eu falei, chefe, se você mandar fazer o jornal da portaria de madrugada, eu vou fazer. Tipo, Legal. eu quero trabalhar. E ele tinha falado na época do Terceiro Tempo. Ele falou, tem um programa aqui, tem um Terceiro Tempo ali. Não sei se ali é o lugar para você. Aquela turma é tudo doida lá e tal. Mas vem. E eu fui. E deu uns meses, eu fui para cobrir as férias da Yara, que fazia o Terceiro Tempo. Sim. O Denis Gavassi me chamou e falou, tem um desafio para você. Acho que pode ser bom, é um público diferente, pode ser interessante. São 4 domingos. Tá bom, ótimo, vamos embora. Tipo, é mais resenha, né? Porque o jornalismo ali, para mim, era mais difícil de fazer do que um programa de resenha. Você fica mais solto, você prefere estar solta. É porque, assim, eu assisto todos, ninguém dá conta Sim. de assistir, mas eu assisto o jogo, me preparo para ir para a resenha, para o debate. O jornalismo, você tem que ser sucinta. Verdade. Hoje o Corinthians classificou contra a Juventude, Naquele o jogo bloco, foi assim, sim. é curtinho. E aí, não, eu fazia programa de De 3 horas. de horas, exatamente. Então, assim, sim. como que eu vou fazer um bloco de 10 minutos? Era um desafio muito grande. E eu lembro que, na época, o Thiago, que fechava o Terceiro Tempo, me chamou para conversar. Ele falou, olha, o Milton é bocudo. O Milton é danado. Não deixe ele te colocar em saia justa. Se precisar, você dá nele. Mas, assim, lógico, você não Sim. vai ser mal educada. Tudo. E eu não conhecia o Milton Neves pessoalmente. Eu falei, gente,
Onde estão me metendo? Quando ele falou, dá no Milton, eu falei, meu Deus. E assim, eu me conheço. Em saia justa não vão me deixar. Eu falei para ele, eu falei, Thiago, olha só, vamos na educação, mas se me colocar em saia justa, eu saio. E aí, o jeito que eu saio, né, pode ficar meio justo também para outro lado. E aí, fui assistindo alguns episódios do Terceiro Tempo. E aí, eu via que algumas pessoas desrespeitavam a Yara. Tipo, ela perguntava sobre o pênalti, a pessoa queria falar sobre o escanteio. Tipo, ela perguntou do pênalti. E aí, o jeitinho dela, ela tinha uma forma de conduzir, ela entrava muito na brincadeira do Milton, tudo, e eu acho que o Milton estava justamente precisando que alguém colocasse ele na rédea. E aí, eu fui, no primeiro dia, eu fui lá no camarim do Milton, me apresentei, tudo mais. Falei, Milton, o que você espera? Tipo, como que eu posso te ajudar? O que você quer que eu faça? Hierarquia, né? Pô, tô trabalhando, vou trabalhar com o Milton Neves. 4 domingos, mas eu vou. E aí, eu lembro no dia, o primeiro domingo, a hora que eu ganhei o Milton. O que você fez? Eu estava muito confortável, ele me deixou muito confortável, muito à vontade. E eu lembro que a gente estava falando do jogo de São Paulo. E o Milton já não assiste, assim, né, os jogos. O Milton, ele tem a licença poética para fazer o que quer no estúdio, para brincar, tudo mais, e a gente que segura o rojão ali, né? E eu lembro que eles estavam falando do Crespo, ele, um convidado, um comentarista, por que o Crespo? Por que o Crespo? Eu falei, eles não viram o jogo. Eles não viram o jogo. São Paulo vinha numa fase que estava sofrendo gol de bola parada, assim, sofrendo gol sempre nos acréscimos do segundo tempo. São Paulo não estava conseguindo segurar o resultado. E eles acabaram com a raça do Crespo. Eu falei, não, peraí, gente. Eu falei, vocês estão de brincadeira. O técnico fez o que dava. Agora é o terceiro jogo seguido que o São Paulo toma gol. No acréscimo do segundo tempo, a culpa é do técnico também. Eu falei, cadê o pessoal para fazer cera, para tocar para trás, para dar toquinho chato pro goleiro? Cozinha, segura a bola. Agora o Crespo também é culpado? E aí o Milton deu uma olhada para mim. Eu falei, ai, meu Deus, acho que eu falei demais. Tipo... E aí ali eu peguei o Milton. Se posicionou. Me posicionei. Depois eu peguei ele meio que conversando com o diretor ali e tudo mais. Não entendia muito o que estava conversando, mas eu vi que ele tinha gostado. E aí fiz o primeiro domingo, fiz o segundo, e começou o buchicho. Você não sai mais do terceiro tempo. Eu falei, gente, o chefe me escalou para 4 domingos. Eu vou fazer 4 domingos. Eu não fui para pegar lugar de ninguém. Eu fui para fazer 4 domingos, vou fazer 4 bem feito. E aí fiz os 4, começou a semana, segunda, terça, e todo mundo, não, você vai ficar. Gente. Mas ninguém falou nada. Na sexta-feira, eu estava de passagem comprada para o Rio de Janeiro. Na sexta-feira, o Denis me liga. Lívia, conversei com um, conversei com o outro, o pessoal gostou muito, não sei o quê, lá. Você vai ficar no terceiro tempo. Aí peraí. Falei, tá, mas eu vou ficar para tudo sempre? Tipo, sim, eu vou continuar? Deixa eu ter certeza do que eu estou ouvindo. Ele vai, você agora fica, você vai comandar o programa junto com o Milton e tal. Eu lembro que eu falei para ele, olha, eu posso ligar para a Yara? Que ótimo, postura ética. Eu falei com o Denis, falei com o chefe. Eu falei, eu posso ligar para a Yara? Vocês mulheres são muito difíceis, faz o que você achar que deve. Eu falei, não, é respeito. Tipo, fui, eu sei que é uma situação desconfortável, ela saiu de férias e quando voltar de férias não volta para o programa. Falei com a Yara no telefone, ela me atendeu super bem. No outro dia nos encontramos na redação. Ficou um sentimentozinho no início super compreensivo, sim, mas a gente se fala, nunca me distratou e tá tudo bem. E é compreensível o sentimento. Imagina, ela saiu de férias, sim, a pessoa cobriu a temporada de férias dela e quando ela voltou, ela não estava mais naquele espaço. Então, assim... Mas eu fiquei feliz, falei com ela, ela me recebeu super bem tudo. E aí o Milton foi ganhando confiança. E o Milton foi uma grata surpresa, porque, assim, ele foi muito generoso comigo. O Milton foi muito generoso. Ele deixou o terceiro tempo na minha mão. Então, e como é que você viu essa... Porque assim, é inerente ao ser humano... A velhice do Milton, como é que foi esse período? Porque eu acompanhei um pouco, a gente até telefonava para ele me ligava também. Eu senti ele muito triste com o mundo, com a perda da mulher. Como é que você pode explicar isso para as pessoas? O Milton ficou muito triste. Quando eu comecei, ele ainda estava melhor, mais forte. E era nítido com o passar dos domingos ali como ele foi ficando abatido. Pela perda da mulher? Pela perda da mulher. Ele não conseguiu lidar. Ele não aceitava. E aí, eu tenho um método inverso. Todo mundo fazia muito carinho no Milton, todo mundo muito assim, mas Milton, tal, eu ia na pancada. Falei, Milton, olha só,
nem Lenice descansa, nem você toca a vida. Vamos embora, tem um programa para fazer, vamos parar. Ah, minha menina, mas eu tô muito triste. Eu falei, eu entendo, imagino. Mas assim, você tem vida, seus filhos estão aí, suas netas estão aí. Vai ver o mundo, Milton. Pega suas netas, ele ama as meninas de paixão. Quando elas iam no estúdio, era outra pessoa. Então, eu ia no inverso com ele. Mas o Milton é cabeça dura. Ele não estava cuidando bem da saúde. Sim. Então, eu virei uma babá do Milton. Então, assim, um dia que ele estava estressado, chegava no estúdio mais cedo, queria começar o programa antes da hora, porque esse horário tá ruim, esbravejava. O pessoal me ligava, Lívia, desce pro estúdio porque o Milton tá cuspindo fogo. Ah, eu chegava com as minhas... O pessoal não acreditava naquilo. Chegava no estúdio batendo palma. Falei, olha só, vai infartar agora? Você pode deixar para infartar depois do programa, porque a gente tem um programa para fazer? Falei, tá com o coração em dia? Não, minha menina, não briga. Eu falei, Milton, você tá de brincadeira. Falei, você tá nervoso por quê? Ficou nervoso? Adiantou? Vamos entrar ao vivo agora? Não vamos. Falei, você tem um programa para cuidar. E eu falava assim, nesse tom com ele. Uau. Então, acho que ele sentia meio que não deixava de ser um acolhimento. Eu trazia, e uma cobrança, eu trazia ele pro mundo, volta para cá. A gente tem que seguir. E aí, a hora que ligava a câmera... Aí era ele. Agora, Lívia, como é que foi o último programa com ele? Como é que foi esse processo? Ele vai acabar, o Milton vai sair. Como é que foi para vocês? Assim... É triste, porque o Milton ama o que faz. O Milton fez a vida dele no rádio, na TV. Então, assim, acho que a decisão tinha que ter vindo mais dele. Entendo. Mas não deve ser fácil você saber parar. Sim. Porque, a partir do momento que ele sai do estúdio, ele foca a cabeça mais na perda da mulher, nos problemas, na tristeza, tudo. Mas não estava bom para ele. Eu lembro o dia que... O Milton é o rei do merchan. Eu lembro o dia que o Milton travou no merchan. E aí você peraí. É o Milton Neves errando o merchan. E como eu estava todo domingo, eu já sabia o texto. Quando ele entrava no merchan, eu pegava o telefone, porque estava tendo jogo, eu ia conferir alguma coisa, eu captei que o texto... Falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí ele começou a improvisar o texto. Eu falei, Milton, é verdade, a Bosch, não sei o quê, lá. E eu fui pro texto. Quando eu olhei para o Milton, ele estava assim. Tipo, o que está acontecendo comigo? Aquele dia ali eu falei, não vai dar, tá difícil. E aí o pessoal do comercial começou a mandar mensagem, agradecer, tudo mais. Eu falei, gente, não por isso. Eu jamais deixaria o Milton vendido no ar. E aí o último a gente tentou fazer até de uma forma leve, como se fosse mais um programa. Ele recebeu homenagens, tudo mais, mas a gente tentou não dar tanto peso na despedida, justamente para não pesar o que já estava ruim para ele. Mas ele estava precisando cuidar da saúde, ele estava precisando... E como é que ele está hoje? A última vez que eu falei com ele, eu fiquei bem feliz, porque você sente pela voz, né? Sente pela voz. Então, assim, eu brigo com ele porque eu falo, Milton, você tem que querer ser ajudado. Não adianta eu querer te ajudar, seus amigos, as pessoas que estão próximas tentarem te ajudar se você não quer ser ajudado. Então, ele quis viver aquela tristeza. Ele quis viver aquele momento. Mas as últimas vezes eu sentia mais vida, sabe? Ele está dando mais entrevista, ele está aparecendo. Então, está, de alguma forma, alimentando essa paixão dele pela televisão, pela comunicação. Então, as últimas vezes que eu tive contato com ele, fiquei feliz por sentir a voz daquele cabeção mais forte, mais vivo. Esse é o Milton, né? Então, mas foi uma experiência bem legal. Então, Lívia, por coincidência também, eu trabalhei com o Milton e trabalhei com o Neto. Trabalhei com o Neto, foi um período que eu tinha saído do Jornal da Tarde, antes de vir para cá também. E o Neto eu conheço, eu cobri o Corinthians a vida toda com ele, já brigamos, nos xingamos, nos abraçamos, rimos e tal. O Neto é aquele mesmo. Como é que foi o período que você trabalhou com o Neto? Como é que foi essa troca para você? Porque eu assistia ao vivo e eu ficava, bom, às vezes é muito legal, às vezes não é. Como o Neto é, o Neto é assim, tipo, como é que foi para você? Eu brinco que o Neto é um doido de coração bom, né? Então, pois é incrível. E o Neto, todo mundo fala, Lívia, como que é trabalhar com o Neto? Uhum. É sempre uma surpresa. Sim. Sempre uma surpresa. Aí eu brinco que nem entrelinhas no meu contrato com a Band tem salubridade, alguma coisa ali assim, porque eu fui para os leões, né? Não, o Milton, o Neto. Eu entrei ali em testes, né? Em provação.
O Neto me recebeu muito bem na Band também. No dia que eu estava conversando com o Denis, ele entrou na sala. Olha, essa daí, não sei o quê. Eu não conhecia o Neto. Eu falei, meu Deus, é o Neto. Tipo, peraí. E aí tinha feito uma participação ou outra. Quando muda do terceiro tempo pro apito, foi uma mudança muito grande. Explica, o que mudou? Por exemplo, eu era co-apresentadora com o Milton. Sim. Eu tabelava, eu era meio de campo do programa. Eu distribuía a bola. Chama o link, vamos ao vivo. O que você achou do jogo? Olha, daqui a pouquinho tem um pênalti que foi polêmico, vamos falar sobre isso, mas antes tem aquilo. É muito diferente. E aí eu vou pro domingo com o Neto. Nós já tínhamos feito antes um programa na Copa do Mundo. Mas qual que era a tua função? No apito, eu estava de comentarista. Entendo. E aí foi tudo muito novo, porque eu entro na função de comentarista e o Neto, pela primeira vez, está com um programa nacional. Então, tinha um período de adaptação dele também. Os Donos da Bola é um baita programa, tem uma audiência incrível, tem o público dele, mas não era um programa nacional. E ele vai para o domingo, todo mundo quer o domingo, é um horário nobre. Desculpa. E o Neto também estava se descobrindo numa outra forma de apresentar. Porque os Donos é Corinthians quase que 100%, né? E agora ele precisava falar para o Brasil inteiro. Então, assim, o Neto apresentador, tendo que tabelar mais, fazer um outro perfil dos Donos, e eu fui para comentarista. Então, assim, eu saí muito da minha zona de conforto, o que foi bom também, um desafio também, e a chance de mostrar uma outra versão minha. Mas aí, no final, a gente estava meio que dando um choque já, porque né? você tem o DNA de apresentador, então, sem querer, a gente via, assim, ficava... E aí, foi melhor para você sair? Assim... Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência Tanto muito boa. Tanto que você substituiu o Neto. Para você sair da zona do conforto. Sim. Eu, pela primeira vez, me vi só na posição de comentarista. Porque eu falo, eu sou uma apresentadora com opinião. Eu chamo, coloco na resenha, mas eu questiono. Você vai me responder, eu falei, poxa, mas espera aí, eu vi o jogo dessa forma. É diferente do tipo, ele chegar e falar, olha, o que você achou do esquema tático e tal? Não adianta, eu não vou falar do 4-3-3, do 4-3... Eu não sou comentarista. Tenho opinião sobre, mas não vou falar o último terço do losango, do quadrado. Isso não te atrai? Não me atrai. Tá, perfeito. Não me atrai. Mas eu me vi numa posição no final que eu estava gostando. Porque, assim, a minha opinião é essa. E ele também tem opinião forte. E então, ele também tem dois, opinião. então fica e, assim, o coisa. problema não era eu querer fazer polêmica, mas, para mim, eu não vou brigar com a imagem. Eu posso estar vendo de uma forma e ele está vendo de outra. E está tudo bem, porque seria muito estranho se todo mundo conseguisse enxergar o mesmo jogo da mesma forma. E aí parecia que no final estava rolando uns atritos. Porque fica meio cansativo para o telespectador. Quem que está certo? Mas eu acho que era questão de personalidade. Ele pediu minha opinião. Minha opinião é essa. Minha opinião não era compatível com a dele. E aí tá tudo bem, mas aí a gente sabe, o Neto tem um perfil mais rigoroso, mais forte, né? Sim. E aí, para as pessoas, acho que às vezes assustava a forma dele falar. Ele foi dono do Corinthians. Quando ele jogava, principalmente em 90, era ele só. Então, mas foi bom, eu acho que eu saí do programa de uma forma maior do que eu entrei, justamente para mostrar que eu tinha opinião. E defendia a minha opinião. Lívia, o que você achou? Isso é pênalti? Aí ele falava para todo mundo, não, Lívia, pênalti. Você tá maluca? Onde você viu o pênalti? Eu falei, eu te mostro. Mas o jeito dele, e aí não era só comigo. No programa, acabou ficando mais aquela coisa comigo, porque eu não aliviava. Eu podia simplesmente falar, não foi pênalti. Não, mas aí não seria você. Não seria eu, entendeu? Não. E aí foi bom, foi um momento muito bom. Fiquei 1 ano e meio. E eu, particularmente, eu acho que você faz muita falta. Não deveria ter saído, mas acho que era enfim. um contraponto ali, Sim, né? precisa ter. Tem que ter, né, um contraponto. Então, né? mas você é danada. Todo mundo diz que você mostra como comentarista, comentou 2 jogos para a Band News, foi muito legal, os chefes queriam que você continuasse. Por que você não quer ser comentarista também? Porque eu sou uma consumidora exigente. E eu não gosto dessa ideia do que assim, tem que ter mulher comentando. Você acha que é cota? Ainda tem cota. Não, mas se você foi bem comentando... Ainda tem... Não, eles falaram, Lívia, pensa na possibilidade de ser comentarista e tal. Eu já falei, não tenho a menor vontade. Eu acho de uma responsabilidade muito grande. Você está desenhando a história daquele jogo. E assim, comentar por comentar,
Eu não vou. Acho que a partir do momento que você vai ser comentarista, você tem que pensar que tipo de comentarista você vai ser. Você é o que analisa mais o lance, o jogo como um todo? Você é aquela que traz números, estatísticas, curiosidades? Tem vários perfis. Sim. Você tem que definir. Só que eu não quero ser, como que eu vou definir? Então, assim, eu fiz Santos na Libertadores, jogo de ida e volta. Fiquei muito feliz que a torcida do Santos gostou. A história do não ter medo de pedir ajuda. Eu nunca tinha feito rádio e fui comentar um jogo. Cheguei para vários narradores. Para o João Guilherme, que era da Fox. Amigo, eu vou fazer um jogo tal. O que eu não posso fazer para não atrapalhar? As meninas na rádio, a Band tem várias meninas na rádio assim que mandam muito bem. A Aline, a Juliana Yamaoka era da rádio ainda. Eu fui e falei para elas, gente, me ajuda. Pegar o time, o que é. O rádio é muito diferente. E eu acho que todo mundo da comunicação tinha que passar pelo rádio. Eles gostaram, mas eu falei, gente, obrigada, não contem mais comigo. Então, assim, eu acho que é mais pelo perfil, pela responsabilidade. Me chamaram para comentar a Olimpíada agora, o futebol feminino, mas eu vi a oportunidade meio que com, tipo, aí tem que ter uma mulher comentando. Eu não estava preparada para aquilo. Porque, assim, quando você vai comentar a Olimpíada, a Copa do Mundo, eu me cobro muito, porque eu sou uma consumidora. Eu não quero ouvir qualquer coisa. Eu estou em casa, eu esqueço a Lívia profissional. Eu sou corneta. Falei, gente, pelo amor de Deus, cala a boca. O que o cara tá falando? Olha o que você errado. tá falando. Tipo, eu não quero piada interna, não quero saber o que você vai comer depois do jogo, pô. Sim. Acabou de ter um lance polêmico. Ali eu viro telespectadora. E aí você pensa, vai ter os Jogos Olímpicos. Me chamaram para fazer o Jogo do Brasil 2 ou 3 dias antes. Eu falei, não vou. Não vou, porque você pensa, você tem que pegar a seleção, o ciclo olímpico, dos últimos jogos para esses. Como é que o Brasil passou no ciclo olímpico? Era a Pia, entrou o Arthur. Como é que vem um trabalho do Arthur no Corinthians, que ele credenciou ele para a seleção. E aí você pega a seleção brasileira, você vai ter que pegar, a minha forma de estudar, 4, 5 das principais jogadoras. Como é que foi a temporada delas? Em qual clube elas estavam? A temporada delas na seleção. O leque vai ficando muito grande. Então, com esse grau de exigência que você tem, realmente... Então, assim, eu não queria ir para... Para ser mais uma. Para comentar ali, esquece tudo isso aí, faz o básico, só olha o jogo ali, comenta, foi falta, não foi, o Brasil tá bem, mas aí não sou eu. E como é que você vê o seu futuro? Porque você é super nova ou vai bater no etarismo com 50 anos, você acha que mulher, você já vai perder seu espaço? Não. Vão ter que puxar pelo cabelo. Não, sério, eu acho como é que, já, você, eu acho que já mudou muito, sabe? Até mesmo pela figura. Da figura da mulher na televisão. Antes era tudo muito Barbie. Verdade. Hoje você tem a negra, você tem a alta, tem a baixa, tem a japonesa, tem um cabelo liso, tem um cabelo enrolado, tem a mais cheinha, tem a mais magrinha, tem a que não tem o nariz tão bonitinho. Mudou. Não tá só mais naquela coisa, tem que ser mulher, mas tem que ser bonita. Tem que ser cada um dentro da sua beleza, cada um dentro, né? Imagina, a beleza cada um enxerga da forma que às vezes que é bonito para você, não é para mim. Verdade. Então já mudou o padrão. Mas você quer o quê? Para você? Eu acho que ainda tem tanta coisa para fazer, Cosme. Eu quero ter um programa, eu quero voltar a ter um programa diário. Eu sinto muita falta de estar à frente de um programa. Porque eu gosto do que eu faço. Eu consumo futebol. Então, é legal, eu tenho um espaço na Band. Está tudo muito claro que quando tiver oportunidade as coisas vão acontecendo. Eu fui a primeira mulher a substituir o Neto nos Donos da Bola. Substituiu a Renata. Eu substituo a Renata. Já fui para a bancada do jornal. Eu fiz projeto de Copa do Mundo com o Neto. Eu fiz o apito com o Neto. Eu fiz o terceiro tempo com o Milton. Eu não tenho que reclamar. As oportunidades aparecem, eles confiam e que bom que eu consigo entregar. Mas eu ainda quero fazer uma Copa do Mundo em loco. Ainda quero estar dentro... Né? Ainda quero estar dentro do evento, né? Que quem faz jornalismo esportivo quer sentir o gostinho do quer vivenciar o evento. A Olimpíada eu já tive em 2016, a de 14 foi no Brasil, mas eu estava dentro do estúdio. Mas eu quero trabalhar muito ainda. Não me sinto satisfeita ainda não. Você ainda se deixa levar pelo amor pelo seu time quando você vê o seu time jogando ou você perdeu a fantasia? Eu não consigo mais, sinceramente, de coração, torcer para ninguém. Porque eu vejo... Sério, eu perdi completamente a fantasia. É engraçado. Sei que jogadores como são, sei como os dirigentes são.
não sinto mais aquela fantasia que muita gente tem. Que você tem ainda? Eu acho curioso, eu respeito muito Sim. isso, mas eu não compreendo. Você continua ainda, tipo... Eu respeito, Sério? mas não compreendo. Sabe por quê? A gente decidiu trabalhar no jornalismo esportivo justamente por gostar do esporte. A gente não, você que está falando isso. Eu sou repórter, eu quero cobrir. Por isso que eu não falo, nossa seleção brasileira não é nossa seleção. Não, não isso é era minha. uma coisa que o Flavinho me Então, ensinou sim, lá atrás. é, Ele sim, é falava para verdade. mim, Lívia, Então, nunca repita isso. Nossa, a seleção não é nossa, é a seleção brasileira. Mas quase que 100% das pessoas que vão para o jornalismo esportivo vai pela paixão pelo esporte. sim, mas eu fui perdendo, porque eu cobri muito bastidores, eu vejo muita coisa agora, então não sei. É sujo. É muito sujo. É sujo. Tem muita coisa errada. Mas conta Mas da sua visão. eu prefiro ter o futebol naquele momento ali como um hobby. Sabe? De tentar ver a pureza. Tipo, é só um jogo de futebol. Não vou pensar Se diverte. Me divirto, xingo, corneto, Comemora. fico pé da vida, comemoro pra caramba. E quando eu vou pro ar, se meu time merece, toma pancada, se merece, toma elogio. E tanto que muita gente ainda tem dúvida, tipo, do meu time. Que fantástico. Sabe? E eu gosto de ir para o estádio. Então é engraçado. Esses dias eu fui na Neoquímica Arena. Sabia que ela era corintiana, tudo. Eu postei uma foto, mas semana passada eu era São Paulina, gente, porque eu tava no Morumbi. Então, Sim, assim, né? eu gosto do estádio, eu gosto desse clima. Eu consigo ainda dividir bem. Aqui é trabalho, faço a crítica do que eu tenho que fazer e lá consigo passar minha raiva com um gol perdido e comemorar um título como se fosse o primeiro. Que legal. E agora, estamos caminhando já para o final. O diretor já está me cobrando aqui. Qual a grande diferença que você vê mesmo em termos de São Paulo e Rio de Janeiro? Qual é a grande diferença, por exemplo, a mídia carioca, a mídia carioca? O que você vê de paulista? Que diferença eu acho você que vê? no Rio o futebol ainda é vivido um pouco com mais leveza. Você acha que... Acho que ainda é mais leve. Explica melhor, por favor. Desde a zoeira do torcedor do estádio, que bom que no Rio de Janeiro, apesar de ter confusões também do lado de fora, isso acontece no Brasil inteiro, o Rio de Janeiro você ainda consegue torcida mista. Você consegue tomar teu chopp dentro do estádio. Você consegue assistir um Fla-Flu com um rival do lado. O Rio, com todo o problema, ainda tem mais leveza. O futebol ainda respira mais. E acho que a mídia também é um pouco mais leve. São Paulo, acho que enrijeceram demais, sabe? É tudo mais a ferro e fogo. Talvez até o futebol aqui parece ter se antecipado. Parece que se profissionalizaram mais rápido aqui em São Paulo. Os clubes parece que se estruturaram, apesar do Corinthians estar nessa pindaíba danada, São Paulo já não é o soberano de antes, mas assim, parece ainda um pouco mais organizado. Futebol carioca, até pouco tempo, o Botafogo estava quase... sumindo do mapa. Sim. O Vasco nesse bate-volta da Série B. O Fluminense voltou agora. Por um momento ficou só o Flamengo. Eu fico feliz de ver os clubes cariocas se reerguendo. Ontem eu torci pro Vasco, tipo... Poxa, é futebol carioca. Eles estão precisando dessa... Botafogo tá bem. O Fluminense foi campeão da Libertadores. O Flamengo nos últimos anos... É bom o futebol estar vivo de novo. Que coração grande. Mas eu acho que coração aqui... grande. Acredite se quiser. Acredito. Ontem eu torci pro Gigante da Colina. E aqui essa coisa de torcida única... É o cúmulo da incompetência da segurança, o cúmulo da incompetência do Estado, do governo, é a falência. Eu acho uma das coisas, um pecado enorme, você tirar a torcida de dentro do estádio, você não conseguir deixar civilidade, né? Deixar com que as pessoas desfrutem daquilo. É lógico, tem muito do torcedor, da sua postura, mas se eles não se matam no estádio, eles se matam fora. Eu acho que aqui é tudo mais ferro e fogo. O Rio acho que ainda é um pouco mais leve no futebol. Então, você levaria seu filho para um jogo no Rio e não levaria aqui em São Paulo? Não, eu levaria nos dois. Nos dois? Nos dois. Mas aí você escolhe o jogo, né? Você escolhe o jogo e a condição. Por exemplo, se eu tenho um São Paulo, Campeonato Paulista, que é mais tranquilo. São Paulo e Água Santa. Tá, um clássico... Eu tenho a chance de estar indo no camarote. Tá. Sabe, um jogo que não tem o risco. Eu levo. Eu gostaria demais. Eu acabo não tendo tanta oportunidade porque é tarde. Eu trabalho muito cedo, né? Eu acabo indo nos grandes jogos, porque aí você escolhe o jogo para ir, mas eu gostaria de levar o Emílio mais vezes. Ele ainda frequenta pouco o estádio. E você acha que a beleza te ajudou
até quando, até onde vai chegar uma hora que, como eu acho agora, que tem mais a ver o seu conteúdo do que a beleza? Eu acho que eu consegui achar um equilíbrio aí na beleza e na competência. Tipo, não tem como, televisão é imagem. Sim. Você tem que fotografar bem. Uma vez eu ouvi, a câmera tem que gostar de você. Televisão é isso, porque quem está do outro lado tem que sentir a sua sinceridade, a sua energia. Mas eu fico muito mais feliz hoje quando eu vejo que as pessoas escutam o que eu falo. E já tive diversos exemplos. Eu cuido muito, por exemplo, das minhas redes sociais por conta disso. Tipo, o que eu posto, o que eu não posto, porque eu não quero ser taxada como aquela gostosa que trabalha na Band. Então, pô, Olivia, eu tô sentindo sua... O pessoal tem sentido falta da minha opinião porque eu não tô no apito. Pô, Olivia, Sim. Cadê? Cria um canal no YouTube, eu quero a tua opinião. Ontem teve jogo, eu estava muito cansada, não fiz resenha nos stories. Quero saber do Vasco, Olivia. Então, assim, isso para mim é muito prazeroso. É confete? Não, sinal que estão me ouvindo. Eu lembro que na Copa de 18, foi 18? Acho que sim. Ou uma antes, eu estava com Ricardo Rocha, o Zinho, o Jairzinho, só jogadores de Copa do Mundo numa sala, eu era a única mulher. E a gente falando ali assim, eu já tinha conversado em um outro momento com o Ricardo Rocha, que fez aniversário essa semana, xerifão. E ele foi na roda com os caras que só tinham participado da seleção. E ele falou, olha, a Lívia falou um negócio que eu não tinha pensado. A Lívia comentou isso, isso, isso. Eles, aí virou o assunto. Eu falei, pronto, eu venci. Sensacional. Tipo, não é, a notinha, não quero ser matéria, não quero ser capa de revista, por beleza. Eu quero o respeito dos amigos. E quando você vê o Ricardo Rocha, que entende de futebol, sabe que a Copa do Mundo de seleção, ele pega e te coloca a sua opinião numa resenha com os caras e fala, pronto, estou no caminho certo. Perfeito. Lívia, nosso próximo encontro é 2026 nos Estados Unidos. Quero ver você trabalhando na Copa. Assim seja. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo papo.